O que esse São Paulo vai buscar? Porque a gente viu aí muitos jogadores xingados pela torcida, muitos jogadores, o presidente xingado pela torcida e uma torcida que vale a pena deixar claro, apoiou muito. A torcida do São Paulo até demorou demais, né, pra vaiar, pra xingar, porque lotou o Morumbi em vários jogos. É um grupo perdedor, pilhado. É simples de definir o São Paulo. É um grupo perdedor. Existem grupos vencedores. Às vezes o grupo não é Vamp, até é meia boca, mas é um grupo vencedor. É um grupo que não tem ódio de perder. Às vezes o cara é meia boca, mas tem vergonha de perder. Esse São Paulo não tem vergonha nenhuma de perder, esse grupo. Esse grupo, perdeu, empatou, ganhou. Sabe quando o cara vai em alguma coisa na vida, vai bem assim? Se perder, empatou, ganhou. Não vai bem nunca. E o São Paulo tem esse tipo de grupo, tem esse perfil de jogador, é incrível. É incrível, mas é uma realidade, é uma verdade. E não vem de hoje, não. Muda elenco e não muda o perfil do atleta do São Paulo. É engraçado, rapaz. Então, a única alternativa parece que o Patrick vai embora já na quarta-feira. Hoje, que dia é quarta? Parece que hoje já está acertando. Porque brigou com o Rogério, né? E parece que tem um grande aqui de São Paulo também já interessado nele. Vão fazer alguma reformulação, vão botar gente nova ali, sabe? Mas a única solução é entrar dinheiro. Se não entrar dinheiro, meu amigo, não tem solução. Não tem. Porque a expectativa do torcedor de São Paulo não é para o São Paulo participar do campeonato, é para ganhar o campeonato. Um clube desse tamanho é para ganhar o campeonato. Mas aí precisa se organizar como fizeram o Palmeiras e Flamengo. Por isso que eu estou dizendo. Então, a organização de São Paulo só tem uma saída: arrumar um investidor, fazer uma SAF, nem que não seja na totalidade, Sociedade Anônima do Futebol. Fica aprendendo tudo sobre isso, viu, Pedro? Sociedade Anônima do Futebol. Você cria uma empresa. Você cria uma empresa dentro do clube para cuidar do futebol. É isso que é a tal da SAF. É uma empresa criada dentro do clube para cuidar do futebol. Você cria essa empresa, ou o investidor cria essa empresa, e ele toca o futebol do clube. Então é isso que vai acontecer com o São Paulo, se aprovarem realmente a entrada dessa SAF. Se não for aprovada, não adianta o torcedor São Paulino pensar em título, isso aí, que vai continuar só participando. Eu acho que isso é uma alternativa que eu não abraçaria. No caso do São Paulo, especificamente, do São Paulo eu não abraçaria. Eu acho que se o São Paulo quisesse mesmo consertar a coisa do jeito que está, e não é de hoje, né, já vem se arrastando há muito tempo, ele teria que ser transparente. Tipo, abrir o jogo, falar exatamente nada para o São Paulo. Pagar o atrasado, acertar as contas, pagar o vermelho e informar todo mundo que nós vamos jogar meia boca no próximo ano, daqui 2 anos, nós vamos ficar olha, vamos tentar nos segurar na metade da tabela, vamos ser humildes durante 1, 2 ou 3 anos, né, para pagar a conta. O Flamengo, em determinado momento, fez isso, né? Então, eu acho que deveria fazer isso. Não adianta ficar esperando a SAF no mundo que nós estamos vivendo. A SAF não é uma solução, não é uma preparação, preparar a infraestrutura de um clube. É importante para muitos clubes. Se for SAF, tudo bem, tomara que apareça lá alguém que pague a conta e que conserte, contrate amanhã o Messi. Eu entendo isso. Agora, eu acho que é mais racional pensar dessa maneira. O Rogério, ontem na entrevista coletiva, ele disse isso. Ele vai continuar, porque pela declaração dele não há indícios de saída do São Paulo. Né? O presidente também falou que vai continuar, o trabalho mais uma vez, ele já tinha falado, né, no final de uma disputa aí, e falou novamente. Então, aparentemente, é isso. Agora, não vai aparecer nenhum cheque milagroso, eu acho que é muito difícil. Está certo que o Natal está chegando, Papai Noel pode aparecer, mas eu acho muito difícil. Então tinha que ser transparente. Atenção, entrevista coletiva, que é péssima, é horrível, entrevista coletiva, mas é uma maneira de informar ao povo, ao distinto público. Olha, nós estamos numa pindaíba, vamos passar 2 anos aí, eu já garanti a reeleição, né? Já garanti a reeleição porque mudou o estatuto. Nós vamos passar apertado, quero que vocês entendam isso. O time vai ser mais humilde ou mais simples do que é hoje e vamos pagar a conta, ninguém vai bater mais na porta e aí a gente vai começar a caminhar com as próprias pernas. Fora isso, é cascata, é vender ilusão do São Paulo, claro, não é informação que eu estou falando, é vender ilusão. O São Paulo começa a vender ilusão.
Eu acho que não dá mais, a torcida está decepcionada. Eu acho que ela prefere continuar dolorida, mas ouvir a verdade, ouvir a transparência, e não é o que tem acontecido. Mauro César Pereira, ontem, o Bernardo Ramos, ele falou, pra mim o trabalho do Rogério no São Paulo acabou. Né? Ele criticou ali o time do Rogério ontem, mudanças que o Rogério fez. O Rogério ainda é o cara para tornar esse São Paulo um pouco mais competitivo? Tem que se fazer críticas ao trabalho do Rogério ou não? Ou é mais diretoria? Ou são mais os jogadores mesmo? Ontem foram xingados o Patrick, ontem foi xingado o Casares, o presidente do São Paulo, foi xingado o Igor Gomes. Tiveram alguns jogadores do São Paulo xingados. Jogou bem. Ele joga bem. Ontem ele jogou bem. Foi o melhor em campo. Tiveram alguns jogadores xingados. Cabe o questionamento ao Rogério já, ou o Rogério ainda é o único cara que pode tornar esse São Paulo um pouco mais competitivo para ano que vem? Eu acho curioso o seguinte, a situação do São Paulo é tão ruim que ontem São Paulo, para mim, foi muito prejudicado pela arbitragem. A relação daquele gol é uma brincadeira, né? Para mim aquilo é um encontrão, dois caras correndo, o Moledo dificilmente alcançaria o Caleri, que faz o cruzamento para o gol do Igor Gomes, e eles dão aquela trombada, aí o VAR procura ali um acidente de percurso para interromper uma jogada, um belíssimo gol, um chute bonito. Isso é uma sacanagem com o futebol, gente. Não dá, cara. Se fosse um lance assim, no andamento da jogada isolada, os dois trombaram ali, você se empurrou, se trombou, acho bem duvidoso. Aí o VAR entra, desfaz tudo e não vale. Só no Brasil tem isso. E ali poderia ser um ponto de virada para o São Paulo. Um gol ali muda muito o jogo. Mas o São Paulo nem reclama. Porque tá tão entregue que nem reclama. Ontem eu acho que tinha motivo para falar, vem cá, como é que anula um gol desse? Vamos discutir isso aqui. Você acha que esse gol seria anulado na Europa? Duvido. Duvido. No campeonato francês que o Vampeta tanto assiste e gosta, o couro, não ia marcar. Aí ontem houve essa intervenção do VAR. Então anularam o gol do São Paulo e nem reclama, porque já está meio que entregue. Então, deixa para lá, já perdemos mesmo. Eu acho que todos merecem crítica, dos jogadores, o técnico, o presidente, o diretor de futebol, todo menos a torcida. A torcida, coitada, ela está ali do lado do time o tempo todo. Ontem até a criança chorando apareceu na transmissão ao final da partida. Eu entendo o seguinte, pode ser o Rogério, pode ser outro, mas quem? Não é um homem que vai consertar isso aí. Não é um cara que vai consertar. Quem poderia começar a consertar o clube seria o presidente Casares, se tivesse adotado a postura correta, que foi mais ou menos o melhor momento do Rogério das últimas semanas foi a coletiva ontem depois do jogo. Que ele falou, o negócio é o seguinte, vamos definir como é que vai ser. Vai montar um time de jovens, de garotos, para a gente fazer uma campanha mediana e começar a acertar as contas? Ok, mas vamos deixar isso claro para o torcedor. Que é o que ninguém faz. Ninguém não, quase ninguém faz, né? Já foi feito lá atrás em outros clubes, mas dificilmente acontece. Olha, a gente vai ter um time mais barato, não temos potencial hoje com condições financeiras para investir num time caro. Dificilmente vão brigar por título, será uma surpresa. Vão ficar aqui no meio da tabela, de repente. Mas 2, 3 anos consegue dar uma arrumada. Aí você apresenta o planejamento. Temos essa dívida, nosso faturamento é esse, a gente acredita que possa liquidar a dívida de curto prazo em tanto tempo aqui. A gente consegue fazer isso. E vamos pedir ajuda ao torcedor para te resgatar o São Paulo, porque senão a gente vai ficar correndo atrás do rabo. É cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo, como está desde o tempo do Leco. Porque não adianta, essa conta não fecha, gente. Vamos investir para ganhar títulos, ter arrecadação, premiação para pagar a conta. Não fecha, porque o investimento sempre é maior do que a premiação. E essa história do investidor, essa é a historinha do Boitatá. O investidor é SAF. Você entrega o clube para alguém. Aí. E é bom o torcedor entender, porque pensa que é muito simples, agora tem a SAF. O cara é o dono do teu clube. Lógico. O João Textor é o dono do Botafogo. Se ele amanhã resolver o seguinte, olha, eu mudei de ideia. Vou vender todo mundo, vou trabalhar com um time aqui mais baratinho, tudo, porque eu estou com problema de fluxo de caixa, meus negócios não estão muito bem. Um exemplo, está bem aleatório, não estou dizendo que isso vai acontecer. O torcedor do Botafogo pode fazer passeata, pode fazer baixo assinado, grupo no WhatsApp, o que for. Não vai acontecer nada, é ele que manda. Veja o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro está tudo bem agora, mas quando o Fábio foi embora, a revolta da torcida. O Ronaldo fez o quê? Tá bom. Os caras que estavam lá, né? Ronaldo, gordão, vem dar satisfação. Ele foi? Não foi. Não tenho que dar satisfação para a torcida. É sério, eu sou o dono do clube. Ele e os pares dele. E fez um bom trabalho. Com Pesolano, o Cruzeiro subiu, tá bem, tudo bem. Agora a torcida não reclama mais. O Fábio está no Fluminense. Então ali foi o grande exemplo. E vai acontecer no Vasco agora. Se amanhã contratar o jogador, a torcida não gostar, a Seven, vai, não, vou contratar e acabou, eu sou dono, o CNPJ é meu, cara. Eu que mando. Então, a SAF, o torcedor tem que entender o seguinte, o clube passa a ser de alguém, ou de um grupo de pessoas. Então, não é tão simples assim. Eu acho que o São Paulo, pelo potencial que tem de arrecadação, torcida muito numerosa, está no principal mercado, ele tem sim condições de se revigorar sozinho, mas tem que ter uma gestão. Isso tem que partir do presidente do clube, daqueles que estão com ele. A gente vai parar tudo aqui e botar a casa em ordem. Foi mais ou menos o que o Rogério, entre aspas, sugeriu ontem.
vocês vão fazer um time para competir, para brigar por título? Sabe-se lá como? Ok. Não vão fazer? Vamos explicar isso para o torcedor. É isso aí. O Informa. torcedor tem o direito de saber. É. Olha, ano que vem vai ser um ano de vacas magras e tudo. Vamos fazer o modelo Flamengo? Vamos. O modelo Palmeiras dependeria de alguém botando dinheiro, como foi lá, que é uma espécie de mecenato, né? O Paulo Nobre. Vamos imaginar, o São Paulo tem uma dívida de curto prazo de X. Aparece lá um milionário, empresta um dinheiro, fala, liquida suas dívidas de curto prazo, que são as que você tem que pagar dentro de um ano, e me paga quando você puder. Opa, isso dá uma oxigenada danada, que aí você já renegocia dívidas mais do governo, tem o Profut, você parcela, você vai arrumando a casa. E essa você vai pagar quando puder. O São Paulo não tem um Paulo Nobre. Então ele só tem um caminho, que é fazer um caminho parecido com o do Flamengo. E para isso você vai ter que ter um time fraco durante o tempo. A torcida vai ter que comprar isso aí. Eu acho que a torcida do São Paulo teria comprado lá atrás, porque ela é muito participativa e ela quer ajudar o clube. Só que ela está cansada também. Cansada de ser iludida, porque a torcida do São Paulo ela está sendo iludida ano após ano. Desde a contratação lá atrás de Trellis, lembra? Trellis, Diego Souza, aquela turma toda. Aí fica na ilusão de que vai ganhar. O time do Aguirre liderou o campeonato 2018. Não deu em nada. Não tinha time para ser campeão. Teve ali um momento. Aí você tem um time adiante, o time do Diniz, 2020 para 2021. Aí uma decepção maior ainda, porque cai na semifinal da Copa do Brasil e tem uma sequência de derrotas, despenca de 7 pontos para o segundo colocado e vai para o terceiro lugar. Na última rodada nem brigava mais pelo campeonato, era Inter e Flamengo lutando pelo título brasileiro. E o Rogério treinando no Flamengo, coincidentemente, ou curiosamente. Então o caminho seria esse, acho que é parar tudo e tentar botar a casa em ordem. E ver se esse torcedor ainda está a fim de ajudar. Eu acho que sim, ele pode ficar até com raiva no começo, mas não vai abandonar o São Paulo. Ele vai continuar ajudando o São Paulo. Fora isso, que é mágica, que esse papo de investimento. Já está acostumado a perder, já está acostumado, há mais de 10 anos está perdendo. Vai perder mais alguns anos. Se ele ficar 2, 3 anos vendo um time mais fraco, que vai ganhar um jogo, vai perder 2, vai perder um clássico, de repente ganha um clássico, ele vai pensar, bem, mas pelo menos a coisa está melhorando. Que foi mais ou menos o que acontecia no Flamengo, quando a diretoria de vez em quando falava assim, reduzimos a nossa dívida de tanto. Negociamos aqui e tal, nós tínhamos 300 mil ações na Justiça do Trabalho, 30% delas já estão resolvidas, 50% delas já foram resolvidas. Entramos no ato trabalhista, que é o ato trabalhista é uma espécie de uma conta onde você todo mês recolhe uma grana, o dinheiro fica lá. É aquela plaquinha na parede lá, já estamos 60 dias sem acidente de trabalho. É isso. O torcedor tem que ver que tem algo acontecendo. E isso você vai divulgar por intermédio de E claro que tem cobrança, né, Mauro? Porque a torcida do Flamengo cobrava. Só que você ela cobrava, mas muita gente entendeu. Sabe que eu tenho uma tese assim, se você pegar a população mais pobre, geralmente o rico é mais caloteiro que o pobre. Sem dúvida. Por isso que algumas lojas populares, que vendem horrores no carnê, faz o próprio crédito, vende para classe C, D, E, e a turma paga. Loja 100. Porque o camarada que ele vai lá comprar, ele pensa o quê? Cara, eu tenho vergonha na cara, meu pai me ensinou assim, as pessoas são assim. O torcedor do Flamengo, acho que valeria para o São Paulo, especialmente o mais humilde, ele fica envergonhado. Se ele pensa assim, cara, eu sou um cara que eu ganho pouco, mas eu pago tudo direitinho. O clube que eu tanto amo só faz vergonha. O Vampeta vai lá e sacaneia o Flamengo, fala que ele finge que paga. O cara fica pé da vida com isso. Quando ele começa a ver que está entrando em ordem, ele pensa, cara, que legal. Você pode reparar. As reações dos torcedores, rede social, o cara fala com orgulho, não, a gente não é caloteiro, não. A gente paga em dia. Eu duvido que o torcedor do Corinthians ou do São Paulo não reagisse igual. No sentido de que ele vê que está vendo uma reestruturação real do clube. Mas quem quer fazer isso? Eles não querem fazer isso. Entendeu? O Casares ontem, ele que tinha que falar o que o Rogério falou. O Rogério tem lá seus erros como técnico, mas então ele foi muito bem que ele falou, joga limpo. O Casares tinha que chegar, ele tem que chegar em algum momento e falar, torcedor de São Paulo, nós tentamos um caminho. Erramos, a culpa é minha, eu sou o presidente, minha, dos meus pares aqui, tentamos um caminho de investimento, contratamos jogadores, não funcionou, ganhamos nada, né? Então a gente vai parar tudo agora, tentar colocar a casa em ordem, vai ser um ano de transição, esses 2 anos que eu tenho de mandato. Ah, mas peraí, temos que ganhar. Então tá bom, então me explica o caminho. Eu tentei o caminho, não deu certo, admito o meu erro. Qual é a mágica aqui? Porque mesmo esses clubes que têm SAF, caso do Vasco agora, vai entrar o dinheiro da empresa que adquiriu o futebol do Vasco. Ela já mostrou ali quais são os valores que vão entrar, né? No primeiro ano, no segundo ano, e depois do 3º ou 4º ano, acho que é o 4º ano, tem metas a serem atingidas. Se a meta não for atingida, o investimento não é o mesmo. Se a meta for atingida, as metas pré-estabelecidas, eles investem mais. Aí tem torcedor que se ilude e pensa, vamos ter um time igual ao do Flamengo, que é o grande rival. Não vai ter. Porque o time do Flamengo está sendo montado já há alguns anos. O Palmeiras é a mesma coisa. O Palmeiras tem jogadores campeões brasileiros que o Alexandre Matos contratou. Ele já foi para o Cruzeiro, foi para o Atlético, está no Atlético Paranaense. Olha quanta coisa aconteceu. E tem jogador que ele contratou lá atrás e outros que não foram o Alexandre Matos. Então você vê que um time poderoso, ele vai sendo formado ao longo do tempo. O Everton Ribeiro, que vai para a Copa, chegou em 2017. O Rodinei, que vai sair agora, chegou em 2016. O Arão, que saiu agora há poucos meses, chegou em 2015.
Olha só quanto tempo esses caras ficaram. Então o Vasco vai ter que remontar um time a cada ano e crescendo um pouquinho. O São Paulo teria que voltar, organizar a casa e aos poucos montar uma equipe. Enquanto ficar nessa roda viva, vai ser assim. E circunstancialmente, vamos imaginar que ganhasse a Copa Sul-Americana. Ia dar uma alegria, uma grana na conta, uma expectativa de um ano melhor com a Libertadores na fase de grupos. Mas, gente, não tem vida. É meio voo de galinha isso aí. Você consegue dar um salto daqui a pouquinho, porque alguns outros têm mais condições do que ele. Mas ontem o Flávio Prado e o Piperno, eles disseram que até melhor o São Paulo não ir para pré-Libertadores. Que o São Paulo indo para uma Sul-Americana, pelo menos ele não faz um planejamento, gastando dinheiro com o elenco. Mas ele não precisa fazer isso. Mas eu não concordo. Não. Eu acho que é muito importante que o clube estar numa pré-Libertadores. Porque você vai entrar dinheiro. Vai entrar mais dinheiro. Você negocia com o seu patrocinador em outras condições. Eu estou na Libertadores. Se eu for fase de grupos, eu vou ter 2 jogos no Morumbi e depois mais 3, já são 5 jogos no Morumbi lotado. A exposição da sua marca patrocinador vai ser maior. É outro cenário. Agora, ninguém obriga o dirigente a fazer essa loucura. Aí que está a questão. A questão é, vamos para a Libertadores, mas vamos com o time que a gente tem. O que nós temos. Porque a gente não tem condição. Mas peraí, a gente não vamos disputar título. Vamos ver onde dá para chegar. Gente, o São Paulo vai disputar a Libertadores, com todo respeito, igual ao América Mineiro. Mas como? É igual ao América Mineiro, que é mais organizado hoje que o São Paulo. Tem que ter coragem, cara. Outra coisa, né? Igual o Fortaleza. Aqui, como faz o Fortaleza. Para falar isso. O dirigente tem que ter peito. Quem se habilita a comandar um grande clube? Eu penso assim, tem que ter coragem de falar no olho do torcedor. Olha, é isso, assim, nós não temos outra condição. Ficam iludidos. Tem saída. Não tem saída, gente. Qual a saída? Ou então, assim, vai virar SAF e entregar para alguém que vai comprar. Mas aí esse cara é dono do clube. Aí não se metam. Dono do futebol do clube. Não se metam, né? Porque ele é o dono. Pensa que é o quê? Como apareceu outro dia, foi do Atlético, acho que o presidente do Atlético Mineiro falou, não, nós queremos fazer aqui, mas queremos ter o controle do futebol, uma coisa assim. Como? Quem é o cara que vai botar? Eu boto o dinheiro e você é que manda? Não, se eu boto o dinheiro, eu mando ou eu contrato alguém que vai mandar. O funcionário meu, o cara que no qual eu mando. Dinheiro, que eu sou o dono. O cara que coloca dinheiro, ele coloca, tendo objetivo, futebol, não é na piscina. Sim. Tá certo? A SAF é específica para o futebol. Não, eu sei. Mas que é o que dá dinheiro. Mas eu estou falando. É que alguns pensam, Nilson. Que, vai tomar conta do clube. Não, mas o futebol continua comigo. Não, cara. O cara só entra lá por causa do futebol. Isso aí. Você pode ficar com a piscina. Piscina, bote. Pode não, à vontade. Pode ficar. Automaticamente. Bom proveito. Claro. O que é melhor para um grande clube hoje no Brasil? Fazer o que fez Flamengo e Palmeiras, tentar se reorganizar e não se tornar SAF ou se tornar SAF? O que é melhor? Hoje em dia, para um clube como o São Paulo. Depende da situação. Por exemplo, quem virou SAF dos grandes? Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Qual a situação dos 3? Bahia, talvez, agora, né, também. O Bahia eu acho até que é um esquema um pouco diferente, que tem um grupo City na jogada, tem gente do ramo aí, né? Acho que é uma outra parada, não é só grana. É uma parceria com um grupo que tem times no mundo inteiro, mas em várias partes do mundo, encabeçado pelo dinheiro lá dos Emirados Árabes e que tem uma extensão do Guardiola. Mas os 3 que viraram, Mauro, estão na mesma tanga que o São Paulo. Acho que assim, pior que o São Paulo. Pior. Né? Porque assim, os 3 rebaixados, o Vasco 4 vezes rebaixado, o Cruzeiro ficou repetindo de ano lá na Série B, só agora conseguiu sair. O Botafogo mais uma vez rebaixado também, com dívidas absurdas. O Cruzeiro é um caso de polícia, né? Ministério Público, um caso gravíssimo, o mais grave de todos. O Vasco, uma dívida absurda. O Botafogo tinha a maior dívida do Brasil algum tempo atrás, com um faturamento muito inferior ao que o São Paulo pode ter. Eu acho que no caso do São Paulo, o São Paulo poderia encontrar cura sozinho, porque o São Paulo ele tem mais potencial de arrecadação do que o Vasco, acho que é parecido com o São Paulo, mas o Vasco estava atolado numa situação muito pior que a do São Paulo. Mas aí entra essa questão. Esses conselheiros desses clubes só permitiram que esses virassem SAF porque chegou no fundo do poço e ainda cavaram mais um pouquinho, sabe? Foi mais fundo ainda, não era o bastante. Então eles mergulharam no pré-sal da desgraça. E eu acho que o São Paulo ainda teria condições de se recuperar. Mas é aquela coisa, você vai ter que passar um período de vacas magras. Mas não está passando do mesmo jeito. O que adianta decidir campeonato, contratar jogador e não ganhar título? Não ganhar nada. Porque você cria a ilusão do torcedor. O torcedor, ele em 2020 com o Fernando Diniz achou que ia ser campeão. Não foi. Ele achou de novo esse ano que... Aí foi campeão paulista no passado. Depois o resto deu tudo errado. Esse ano achou que ia ser campeão paulista, ganhou do Palmeiras, tomou de 4, um vareio. Olha a pancada. Aí agora vamos ganhar a Sul-Americana. Perdeu pro Del Valle. Então vamos para a Libertadores. Aí perde esses jogos, agora perde pro Inter e pro Fluminense. Agora, tem uma outra questão também. Em alguns casos, talvez seja melhor ter jogadores mais modestos tecnicamente, mais baratos, consequentemente, e mais que se entregam mais do que ter alguns jogadores do São Paulo que o São Paulo tem hoje. O jogo do Fluminense no sábado, os gols do São Paulo tomam são uma vergonha, né?
A rebatida do goleiro, depois a bola passa do lado do Ferrarese, o Ferrarese não interessa, a bola passa pro lado dele, ele não estica a perna, aí vai no cano, caixa. Na sequência o Léo Pelé larga o cano, abandona, se afunda na pequena área, que são erros assim primários. Você está dentro da área, você é zagueiro, tem um cara chamado Germán Cano na área, você vai fazer o quê? Vai ficar longe? Alguém tem que estar nele. Se sobrar, ele vai fazer o gol. Ele fez 3 gols em poucos minutos, 15 aproximadamente, né? Virou um jogo, o Fluminense ganhou como quis. Então também tem, não sei se é falta de concentração, não sei o que se passa com esses jogadores, que não são jogadores assim, ruins assim, para cometer esse tipo de erro. Então acho que a coisa é maior, sabe? Agora, eu não acho que o São Paulo esteja no estágio desses 3. Acho que o São Paulo, repito, ele tem a torcida muito grande, muita gente... O que você acharia melhor, se você fosse hoje o presidente de São Paulo? SAF ou tentar organizar o clube como SAF eu tenho que ter uma proposta. Eu tenho essa proposta? Está na minha mesa aqui, concreta? Como é que vai ser? O que me oferece? Se eu não tenho essa proposta concreta, eu só tenho um jeito. Eu vou tomar um remédio amargo lá. Aquele remédio que está na prateleira, o cara olha lá e fala assim, não, isso eu não quero não, isso é ruim. Mas teve gente que tomou. O Flamengo tomou. Eles não querem tomar. Eu tenho que sempre lembrar isso. O Flamengo tomou, eles não querem tomar. Por que não quer tomar? Qual o problema? Qual a dificuldade? Não foi Bandeira de Melo, não. Foi todo um... Até o Landim, que hoje está sendo muito criticado por culpa dele mesmo, de algumas posições que ele toma, ele participou do planejamento inicial. Um grupo de pessoas assumiu aquilo e falando, vamos mudar isso aqui. Agora, quem quer fazer isso? Ninguém quer fazer, gente. E o tempo está passando. Se o São Paulo tivesse, no primeiro ano do Casares agora, feito uma escolha mais pragmática, buscando a reconstrução do clube, ele ia chegar no final agora sem títulos, provavelmente, como chegou do mesmo jeito, ele ia falar, gente, estamos aqui e tal, mas olha aqui, olha o resultado. Nossa dívida diminuiu, o mercado já olha para você de outra maneira, porque fala, não, esse clube está mais organizado. Teve uma história, quando o Flamengo começou aquele processo, acho que eu já contei isso aqui, não estou lembrando se eu já contei. Eu soube na época, teve uma montadora que patrocinou o Flamengo por um período. Foi uma interferência pessoal de um dirigente. O cara ligou pro CEO lá da montadora e falou, amigo, pô, você não quer patrocinar o Flamengo? Pô, a camisa do Flamengo é importante, né? Pô, sua marca ali vai ser legal. Pô, mas futebol, dirigente, cara, não sei se a gente quer se envolver com isso. Não, mas quem está agora aqui somos nós, eu, fulano, ciclano, pessoas com mais credibilidade no mundo empresarial, digamos assim. Vai mudar tudo. Aí o cara patrocinou durante um tempo. De fato mudou. De fato mudou. Se não tivesse mudado, o cara fala, por que eu fui me meter naquilo lá? Então, a partir daí, você passa a ter... A gente falou sobre isso aqui outro dia, questão de juros bancários. Se você tem crédito na praça, você é bom pagador, você vai chegar no mercado, precisa de fluxo de caixa, precisa de 20 milhões. Você vai conseguir juros muito mais baixos. Se você está devendo a Deus e o mundo, os juros vão lá em cima. Isso acontece com o cidadão também. Se você não tem dívida... Você o São Paulo faz hoje. Então, assim, o São Paulo, ele fica num patamar que... Se o Palmeiras for ao mercado... ele vai ter muito mais condições de pegar um empréstimo a juros mais baixo do que o São Paulo. Porque o São Paulo vai ter a fama do quê? Um clube que tem dívida, que tem dificuldade de pagar. Não paga salário, gente. Aí o cara devendo o Jonathan Cafu. Exato, não está pagando salário. Que jogou 800 anos. Aí promete acertar o salário, não acerta o salário. Aí o que o mercado olha? Aí você vai contratar um jogador, a mesma coisa. O cara olha e fala, pô, mas esse clube aqui e tal, será que... Aí pede garantias. Enfim, eu acho que o São Paulo deveria tentar se organizar. Se aparecer amanhã uma SAF, uma proposta muito boa, que vale a pena, aí ele vai discutir internamente. E dificilmente os cardeais, lá se chama de cardeal, né? É duro. Vão aceitar. Tem isso ainda. São Paulo tem cardeais. Isso aí. É um clube que tem cardeais. Aí é dose para javali. É chique, nossa. Uma coisa que me chamava a atenção no São Paulo, antigamente, acho que ainda tem. Assim, domingo de calor, de repente chegava no Morumbi, os dirigentes chegavam de paletó, né? Eu pergunto, Vanderlei, cansou de entrevistar eles ali na tarde. Por que eles estão de paletó? Futebol, domingo, calor danado, os caras estão de paletó. O São Paulo Futebol Clube, né? O Fluminense tinha um pouco dessa pegada também. É isso mesmo. Isso já passou, gente. Isso é só uma fachada.